Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício proposto na disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações, sobre o tema amostragem. Então a tarefa foi posta no Moodle. Considere o sinal analógico x de t igual a 3 cosseno de 2000 πt mais 5 seno de 6000 πt mais 10 cosseno de 12.000 πt. E o exercício consiste em 3 partes. Qual é a menor frequência de amostragem que pode ser utilizada para obter a reconstrução perfeita do sinal x de t, ou seja, a amostragem sem ocorrer perda de informação. Considere que x de t foi amostrado a fs igual a 5.000 Hz, ou 5.000 amostras por segundo. Determine o sinal x de n obtido após o processo de amostragem. Finalmente, a terceira parte, determine o sinal y de t obtido após a reconstrução do sinal x de t determinado no item anterior. Então, na primeira parte, a gente basicamente aplica o teorema de Nyquist-Shannon para determinar a frequência mínima de amostragem que seria necessária para a reconstrução perfeita do sinal x de t. Segunda parte seria aplicar o conceito de amostragem em cima desse sinal, ou seja, determinar período de amostragem e gerar as amostras do sinal discreto obtido a partir da amostragem do sinal contínuo. E na terceira parte, aí é a parte mais complicada, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo. Então, a primeira parte, que é mais simples, seria simplesmente a aplicação do teorema de Nyquist, mas mesmo ela não é tão simples quanto ela parece. Na verdade, a primeira parte ela tem duas respostas válidas. Deixa eu considerar aqui. O sinal apresentado x de t, ele não apresenta conteúdo de frequência em 0 Hz ou corrente contínua, como vocês queiram compreender isso. Portanto, a gente pode encarar ele tanto como um sinal do tipo passa baixa, cujo conteúdo espectral ele começa em 0 Hz e vai até a frequência mais elevada desse sinal, ou em telecomunicações, onde é mais comum você tratar o sinal como um sinal passa-banda, uma vez que eles trabalham com muitos sinais que são modulados, e o processo de modulação ele é um processo que ele serve para você mudar o espectro do sinal de uma baixa frequência para uma alta frequência. Isso vai ter uma série de vantagens caso você queira transmitir esse sinal, como por exemplo necessidade de antenas menores. Dependendo da banda, você pode ter relações sinal-ruído mais atrativas, etc. Então, a princípio, a gente pode tratar o sinal da tarefa de duas maneiras: ou tratando ele como um sinal passa-baixa, e se a gente desenhar o espectro do sinal, a gente vai pegar aqui só o valor absoluto. A gente teria aqui conteúdo espectral aqui numa frequência em torno de 1000 Hz, que seria 2000 π. Teria aqui um conteúdo em torno aqui de 3/2 e o resto do 3/2 estaria aqui numa frequência aqui de menos 2000
π de frequência angular. A gente teria outro pedaço aqui de sinal numa frequência aqui de seria 3.000 Hz, o que equivaleria a 6.000 π de frequência angular. Então a gente teria aqui em torno de 6.000 π e menos 6.000 π. Com uma magnitude em torno de 5/2 em cada uma. E finalmente existe uma terceira componente de sinal, que seria essa 10 cosseno de 12k πt, que teria uma frequência em torno de 6.000 Hz, que equivale a uma frequência angular de 12.000 π. Ele tem uma magnitude de 10, portanto, seria 5 aqui de cada lado. Portanto, se a gente considerar que o sinal ele é um passa baixa, a faixa de frequências que o sinal precisaria amostrar estaria começando em 0 Hz, uma vez que a gente está considerando que o sinal passa baixa e não o sinal passa banda, até a frequência mais alta do sinal, que seria 12.000 π, que equivale a 6.000 Hz. O teorema da amostragem ele indica a frequência mínima com que esse sinal pode ser amostrado sem ocorrer perda de informação, ou seja, permitindo reconstrução perfeita. E ele estabelece que essa frequência de amostragem ela precisa ser maior ou igual a 2 vezes a largura de banda do sinal. E como a gente está considerando que o sinal é um passa baixa, isso aqui vai ser interpretado como a nossa largura de banda, ou seja, na verdade 2 vezes π a largura de banda. Já que no gráfico a gente está tratando de frequência angular, o teorema da amostragem ele utiliza frequências convencionais. Então essa frequência vai ser maior ou igual a 2 vezes a largura de banda. Se a largura de banda angular é 12.000 π, então a largura de banda convencional seria 6.000 Hz. Ou seja, Fs maior ou igual a 12.000 Hz ou 12.000 amostras por segundo. Como eu comentei, em telecomunicações, muitas vezes esses sinais que estão sendo processados por sistemas de processamento de sinais são sinais que são modulados. E é bastante razoável que, se você tinha um equipamento que ele era capaz de realizar a amostragem de sinais de áudio em banda base, que esse equipamento ele seja adequado, por exemplo, para você produzir um rádio militar, por exemplo. Simplesmente um critério de razoabilidade que não é um critério aplicável para todas as aplicações, mas muitas vezes ele serve como guia para você avaliar a viabilidade. Então, tratando como um sinal passa banda,
Bom, eu não vou repetir o desenho aqui por tempo de vídeo, mas se a gente tentasse interpretar ele como um sinal passa-banda ao invés de um passa-baixa, a gente poderia afirmar que a largura de banda do sinal, ali indicada em azul, ela estaria somente nos intervalos de frequência no qual o sinal apresenta uma potência significativa. Ou seja, começaria ali em 2000 π, terminaria em 12.000 π. Isso aqui seria novamente aqui 2 vezes π vezes a largura de banda, se a gente tratar esse sinal como um sinal do tipo passa-banda, por exemplo, um sinal modulado. Nesse caso, aplicando aqui o teorema da amostragem, a gente teria que a frequência de amostragem ela é superior a 2 vezes a largura de banda. No caso, a largura de banda angular aqui ela está variando de 2.000 a 12.000, quer dizer, é um intervalo de 10.000 π, que equivale a 5.000 Hz de largura de banda. Aqui, vou deixar sem idade. De onde a gente conclui que se a gente tratar esse sinal como um sinal do tipo passa-banda, a frequência de amostragem ela precisa ser 10.000 Hz ou 10.000 amostras por segundo. Segunda parte do exercício, considere que x de t foi amostrado a fs igual a 5.000 Hz. Determine o sinal x de t obtido após o processo de amostragem. Então, no exercício anterior, a gente já tinha determinado as frequências de amostragens mínimas necessárias para que não ocorra perda de informação. Tratando um sinal como um passa-baixa, a frequência de amostragem deveria ser superior a 12 kHz. E tratando o sinal como um passa-banda, a frequência de amostragem ela precisaria ser superior a 10 kHz. No exercício aqui, a frequência de amostragem utilizada ela é 5 kHz, claramente uma frequência inferior à frequência determinada no item A, então espere que ocorra perda de informação, fenômenos de aliasing e todas essas coisas tremendamente divertidas. Então, se o sinal foi amostrado com fs igual a 5K, associado a essa frequência de amostragem, você tem um período de amostragem que ele é o recíproco da frequência de amostragem, ou seja, 1 sobre 5.000, e o sinal x de n ele é igual ao sinal x de t, desde que t seja tomado como múltiplos n do período de amostragem. Isso seria o caso mais simples de amostragem uniforme, que é o que está sendo tratado dentro dessa disciplina. Então a gente teria o sinal de entrada, que ele é 3 cosseno de 2.000 πt mais 5 seno de 6.000 πt mais 10 cosseno 12.000 πt. Tudo isso tomado quando t igual a n
NTS. Então aqui no primeiro sinal a gente teria 3 cosseno 2000 vezes π, e aqui quando t for igual a NTS a gente teria aqui n, tudo isso dividido aqui por 5000. O segundo pedaço aqui de sinal, o segundo componente, a gente teria 5 seno de 6000 π, e t igual a NTS seria n dividido aqui por 5000. Quebrar a linha aqui. Finalmente, a última componente, uma componente 10 cosseno de 12.000 π vezes NTS, ou seja, n sobre 5000. Finalmente, a gente pode dizer que o sinal x de n, então, ele é 3 cosseno. Se a gente simplificar ali 2000 por 5000, ficaria 2 sobre 5 πn, mais 5 seno, novamente simplificando ali, a gente teria 6 sobre 5 πn, mais 10 cosseno de 12 sobre 5 πn. E isso conclui a segunda parte do exercício. Existe uma parte adicional que poderia ser feita já nesse sinal, mas conceitualmente isso já seria parte da terceira parte da solução. A terceira parte do exercício, então, consiste na determinação do sinal recuperado após o processo de amostragem. Eu copiei já aqui o sinal amostrado, e primeiro a gente precisa explicar o que a gente vai fazer. Imagina que você tivesse uma componente de sinal que ela estivesse exatamente na frequência crítica para a qual aquela frequência de amostragem utilizada seria capaz de amostrar. Ou seja, você teria um sinal aqui, chamar ele de Z de t, que ele é igual aqui, tanto faz, um cosseno de 2 vezes π. Se a frequência de amostragem ela é de 5 kHz, o maior sinal, ou maior frequência que poderia ser amostrada, ela estaria aqui entre 5000 dividido por 2 vezes t. Se a gente realizasse aqui a amostragem desse sinal, você produziria aqui um cosseno 2 vezes π vezes aqui o 5000 sobre 2 vezes o n vezes o período de amostragem, que é 1 sobre 5000. Ou seja, a maior frequência que esse sistema ele poderia reconstruir sem perda de informação seria uma frequência em torno de meio. Se a gente transformar isso aqui como cosseno de 2 vezes π, aqui estaria a componente exatamente de frequência, que seria meio vezes n. Então, as frequências que eventualmente
vão ser reconstruídas a partir desse sinal amostrado, precisam estar todas contidas entre menos meio, uma vez que a gente pode tratar com frequências negativas, e mais meio. Então, se a gente analisar o nosso sinal amostrado do problema, a gente vai ter três componentes aqui, x1, x2 e x3. A segunda aqui, x2 de n. E finalmente aqui uma terceira aqui, que ela é o x3 de n. E a gente vai analisar separadamente cada uma delas. Então a primeira componente, x1 de n, ela tem aqui uma frequência de 1 sobre 5, vou chamar de hertz, mas seria uma frequência, chama de frequência relativa, que ela é menor do que meio, então não precisa ser corrigido. Entretanto, se a gente pegar aqui o x2 de n, trocar aqui a simbologia, ele tem uma frequência de 3 sobre 5, que é maior do que meio. Então, a gente pode dizer que x2 de n sofre aquele fenômeno que é discutido, aliasing. E aqui a gente vai ter que trabalhar com essa componente, que não chega a ser tão difícil, então vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então você teria aqui 5 seno 2π vezes 3 sobre 5 n. E a gente precisa arrumar um jeito de fazer a frequência desse sinal estar ali entre menos meio e meio, que a gente admite frequências negativas. O seno a gente sabe desde o ensino médio que ele é um sinal periódico com período igual a 2π. Então se a gente fazer aqui 5 seno de 2π 3 sobre 5 menos 2πn, em que n é um número inteiro, a gente acaba não alterando esse sinal. E vamos ver o que a gente tira daqui. Isso aqui é igual a 5 seno de 2π. Se a gente pegar uma vezes n, como um n aqui, as 3/5 de n menos uma vezes n, o resultado vai ser aqui menos 2 sobre 5 n. E agora a gente tem uma frequência aqui, menos 2 sobre 5, que ela é menor do que meio, e portanto esse sinal ele seria recuperado pelo processo de recuperação do sinal. Frequências negativas elas podem ser um pouco chatinhas de serem trabalhadas. Entretanto, o seno a gente tem como propriedade que ele, além de ser periódico, ele é uma função do tipo ímpar.
Você tem a propriedade que seno de menos x é igual a menos seno de x. E aplicando essa propriedade, a gente conclui que x2 de n pode ser representado aqui como menos 5 seno de 2π vezes 2 sobre 5 n. Finalmente, a gente tem a terceira componente do sinal, que é o x3 de n, que ele é 10 cosseno de 2π 6 sobre 5n. Novamente a gente vai se aproveitar da propriedade de periodicidade do cosseno aqui. E se, por exemplo, a gente subtrair dois πn desse cosseno, a gente não está alterando o valor da função, já que n é um número inteiro. Se a gente somar ou subtrair múltiplos de 2π do argumento do cosseno, devido à sua periodicidade, ele não é alterado. Portanto, a gente fica aqui com 10 cosseno de 2π vezes 6 sobre 5 menos 1 vezes n. Se a gente pegar esse 6 sobre 5 menos 1, a gente fica aqui com 10 cosseno de 2 vezes π vezes 1 sobre 5 n. E agora essa frequência 1 sobre 5 ela é menor do que meio, e portanto ela vai estar presente dentro do processo de reconstrução do sinal. Finalmente, o sinal x de t ele vai ser composto, x de t não, x de n, vai ser composto de volta nas três componentes, agora com o aliasing onde é necessário. Então x1 de n, que é 3 cosseno de 2π 1 sobre 5 n, vai passar sem aliasing. A componente x2 ela sofreu aliasing, ela virou uma componente menos 5 seno de 2π vezes 2 sobre 5n. E a última componente, mais 10 cosseno de 2π vezes 1 sobre 5n. Finalmente a gente pode somar essas duas componentes, chegando aqui num resultado 13 cosseno de 2π vezes 1 sobre 5n menos 5 seno de 2π vezes 2 sobre 5n. Sendo que agora o sinal está todo contido dentro do espectro do sinal recuperável, ou seja, a gente aplicou o fenômeno de aliasing
nas componentes presentes do sinal. Para recuperar então o sinal reconstruído, a gente pega o sinal amostrado e faz o processo contrário que a gente fez lá na amostragem. Agora N igual a T sobre TS, que é igual a T vezes Fs. E finalmente o sinal x de t reconstruído vai ser igual a 13 cosseno de 2 vezes π. A gente teria aqui 1/5 vezes t vezes 5.000, que é o Fs, mais, não, aliás, menos 5 seno de 2π vezes 2 sobre 5, novamente n igual a t vezes Fs. Ou seja, celular chato, 13 cosseno de 2π vezes 1000 t menos 5 seno de 2 vezes π vezes 2000 t. Bom, alternativamente é possível realizar uma simulação numérica, entretanto ela é somente complementar à solução do exercício. Eu considero que é fundamental você realizar a parte teórica da solução. Entretanto, você pode utilizar a simulação para compreender um pouco melhor o que está se passando dentro do exercício, mas de maneira nenhuma ela é uma solução completa. Então, para simular esse exercício, o principal problema seria gerar um sinal contínuo, que não é possível ser gerado dentro de um microcomputador. Entretanto, a gente consegue gerar uma aproximação próxima o suficiente se a gente amostrar o sinal com um número bastante alto de amostras por segundo, ou seja, uma frequência de amostragem bastante elevada. Então, num primeiro momento, eu só queria visualizar o formato do sinal resultante. Bom, eu gerei uma função separada para calcular o sinal, simplesmente porque eu vou precisar gerar ele em 2 frequências de amostragem. E daí ficaria código redundante se eu não fizesse isso. Então você tem aqui um sinal que está mostrado numa taxa de amostragem de 100.000 amostras por segundo, uma taxa muito mais do que suficiente para a reconstrução perfeita do sinal, por ordens de grandeza superior. Eu vou gerar um intervalo de simulação que vai ser equivalente a 1000 amostras de sinal na frequência de amostragem para visualização. Bom, aqui simplesmente é a geração dos pontos de amostragem. Eles estão gerados aqui entre 0 e o número de segundos da simulação. Eles estão todos espaçados pelo período de amostragem
que a gente viu na solução conceitual, que é o recíproco da frequência de amostragem, no caso, frequência de amostragem de visualização. A gente ainda não está tratando da solução do problema a princípio. Aqui eu fiz o processo de amostragem em alta frequência e o resto aqui é código somente para visualização. O formato do sinal de entrada ele é isso aqui. Você tem sinais de frequências um pouco mais altas, uma frequência média, uma frequência mais baixa que está te dando aqui esse formato. Em seguida, a gente parte para a solução do problema em si. Então a gente utiliza essa frequência de amostragem, a gente determinou teoricamente que a frequência necessária para amostrar esse sinal sem ocorrer perda de informação seria superior a esses 5.000 amostras por segundo. Novamente a gente gera os pontos de amostragem e amostra o sinal e gera esse gráfico. A gente percebe que tem uma diferença bastante alta aqui entre o sinal amostrado e o sinal original, que deveria ser um sinal contínuo. Como a gente não consegue produzir, a gente gerou um sinal com uma frequência de amostragem bastante alta, mas é bastante evidente que a gente não conseguiria pegar somente essas amostras do sinal amostrado a 5.000 amostras por segundo para tentar recuperar esse sinal em frequências mais elevadas. No primeiro momento eu realizei a recuperação segundo o software mesmo. Bom, existe uma função chamada resample do pacote de processamento de sinal do SciPy e permite você fazer esse processo de conversão de um sinal que está amostrado a uma taxa de amostragem bastante baixa para uma taxa de amostragem alta e vice-versa. E utilizei essa função então para, a partir desse sinal amostrado inicialmente, recuperar o que seria a versão dele amostrado com uma taxa de amostragem bastante alta. Então eu peguei o X amostrado, ele pede como parâmetro o número de pontos, então eu peguei a linha do tempo em alta frequência e simplesmente contei o número de amostras, e aqui está o sinal que seria recuperado a partir dessas amostras. Se você comparar o sinal amostrado com o sinal recuperado, parece bastante razoável que ele recupere esse sinal a partir daquelas amostras. E esse sinal, a gente não precisa dizer que ele é bastante diferente do sinal que tinha sido gerado inicialmente. Vocês viram a solução teórica. A gente pode comparar esse sinal que foi determinado a partir da função resample no SciPy com o sinal que a gente tinha determinado teoricamente. Aqui 13 cosseno de 2 vezes π vezes 1000 vezes o tempo, menos 5 seno 2π vezes 2000 vezes o tempo. E a gente percebe aqui pela figura que elas são bastante semelhantes. Bom, comparar coisas que a princípio são semelhantes, a gente pode colocar uma sobreposta à outra e aí tentar identificar visualmente alguma diferença. Se você plota então tanto previsão quanto simulação, no caso previsão seria um gráfico em azul que deveria estar, na verdade ele está completamente sobreposto à simulação. Então, fora pequenas imprecisões numéricas, a previsão que a gente realizou durante a solução conceitual do exercício, ela coincide com o resultado de simulação por meio da função resample do Python. É um exercício bastante diferente do que vocês costumam encontrar nos livros didáticos. Geralmente, quando você estuda a amostragem, você vai resolver exercícios, em geral as coisas dão todas certo, o que definitivamente não é o que ocorre na prática.
Na prática, muitas vezes vocês precisam fazer essas autópsias aqui de sistemas que não funcionam direito. E aqui no caso eu espero que vocês tenham pegado um pouco do feeling tanto de amostragem quanto de aliasing. E como sempre espero que vocês tenham considerado um exercício interessante.